Olá, boa tarde. Vamos então dar início a mais uma live Piandra, consultório em casa, e hoje com o tema os meus primeiros 6 meses. Vamos tentar abordar de uma forma sucinta o grande desenvolvimento que têm as nossas crianças nos seus primeiros 6 meses de vida. Sem sombra de dúvida, os meses mais críticos, sem sombra de dúvida, os meses em que temos mais dúvidas, sem sombra de dúvida, os meses em que nós temos que estar muito mais atentos para o desenvolvimento, crescimento e toda esta problemática da criança. Quanto mais pequenos, mais difícil; quanto mais pequenos, mais dúvidas; quanto mais pequenos, sem sombra de dúvida, a nossa ansiedade e o querer que eles cresçam é maior. Boa tarde aos nossos seguidores, boa tarde uma vez mais àqueles que nos são fiéis, boa tarde para todos aqueles que vão entrando agora, como a Áudia, a Paula, etc, etc. Alguns de vocês já nossos seguidores habituais de outras temporadas. Vamos tentar, nestas 2 semanas, fazermos um seguimento deste nosso bebê. Falamos claramente do que foi, do que é a criança antes até a concepção, e para nós é importante começar por definir e por dizer o que é a gravidez. Obviamente, sem gravidez isto não é possível, e a gravidez não é mais do que o resultado da fecundação entre o espermatozoide e o óvulo feminino. Uma bênção do género feminino, com todas as problemáticas sociais que isso pode dar, mas infelizmente ou felizmente isto depois é discutível em relação ao ponto de vista de cada um. Esta bênção só é dada à mulher. Só é dada à mulher nos mamíferos, só é dada ao sexo feminino, e por isso as mães têm uma grande diferença em relação ao género feminino. É verdade que o género feminino consegue fazer, entre aspas, milagres, consegue fazer 30 mil coisas, mas tem como prioridade sempre o filho. E quanto mais pequeno, mais o protege. O pai, se calhar, tem mais a grande finalidade de trabalhar, de caçar nos animais menos diferenciados, de trazer alimento junto da sua fêmea e dos seus filhotes, e no homem, de forma direta ou indireta, não difere muito mais do que isso que nós estamos a falar. Hoje vamos ter, como habitualmente, 2 convidados. Os convidados serão 2 pessoas habitualmente que estão entre nós, nomeadamente a doutora Silvia e a doutora Mônica. Vocês, as mais antigas, já conhecem. Um beijinho aqui para a nossa seguidora, a Vandinha, e para a Márcia, que também já nos tem habituado com a sua presença. Eu vou esperar então que a doutora Silvia aceite o meu convite para começarmos a falar um bocado sobre isso. É verdade que para nós podermos, sem sombra de dúvida, ter uma criança saudável, para nós termos um desenvolvimento normal desta criança, é preciso algumas medidas logo à nascença. Medidas estas com testes, com apegares, com altura, com comprimento, que é bastante importante para nós termos esse desenvolvimento saudável, esse desenvolvimento harmonioso da nossa criança. Eu vou chamar então a Silvia, já se encontra aqui. Silvia, o meu convite, por favor, para te juntares a nós e começarmos agora, passados 5 minutos da nossa hora, começarmos a falar então disto. Que testes são estes? Que testes é que se deve fazer no recém-nascido? Que testes é que habitualmente o recém-nascido deve beneficiar para começarmos a ter, sem sombra de dúvida, e podermos afirmar que vai haver um desenvolvimento saudável da nossa criança. Vou deixar aqui um beijinho à Tânia, um abraço forte ao Pitra e ao Saturnino, que acabaram de entrar. Vamos lá então. Está tudo bem contigo?
Oi, boa tarde, doutor, Silvia, boa tarde, pessoal. como é que tá? Tudo bem, família? Está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, firmes e fortes. Boa. Olha, deixa eu dar aí um abraço ao Rui, que também Sim, acabou de entrar, e a Selma, eu já vi nossos aí algumas seguidores pessoas veteranos. Nós sem eles realmente já nos sentimos um bocado perdidos, e queria dar um forte abraço a essas 47 pessoas, 48 agora, que estão a ouvir-nos. E eu começava por perguntar-te, Silvia, porque também é dúvida, eh, para haver um desenvolvimento saudável é preciso que haja benefícios, que haja, sem dúvida, condições para que os nossos sim. bebés desenvolvam de forma saudável. A Uhum. nascência, que condições são essas? Já que beijinho. Bom, boa tarde mais uma vez. Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre todos esses itens que o doutor já esteve aqui a frisar. E realmente, à nascença, nós temos todo um cuidado com o recém-nascido, não é? Desde o momento que ele nasce. E existem alguns testes que são cruciais para o desenvolvimento saudável desse bebê. E alguns testes são feitos mesmo em ambiente hospitalar. E nós temos na nossa triagem neonatal 3 testes que são específicos e importantes. 2 deles são feitos em grande escala e o terceiro talvez alguns lugares façam e outros ainda não. E esses testes são o teste da triagem neonatal auditiva e o teste da triagem neonatal oftalmológica. E temos o teste do pezinho. Os 3 testes são feitos nos primeiros dias de vida do bebê, e quando isso não acontece, depois, ao longo do seguimento das consultas, alguns testes podem ainda ser feitos, e nós vamos aqui abordar um bocadinho a importância desses testes, não é? Nós sabemos o quanto é fundamental uma criança que tenha o seu desenvolvimento todo ele organizado e seguido através dos profissionais de saúde. E então a audição, nós sabemos que ela é fundamental para o bom desenvolvimento da criança. E um dos testes que se faz é como é que se diz? Nós temos a triagem feita com as emissões otoacústicas, que é um aparelhinho que nós pomos na orelha do bebê, que emite algumas ondas sonoras, que o ouvido do bebê tem, nós temos alguns ossículos pequeninos que não adianta estarmos aqui a expressar, mas que captam esse som e reemitem esse som para o ouvido externo e fazem com que a criança consiga então captar o som, né? Sim, Esse teste ele é feito nos primeiros dias de vida, de preferência antes da alta hospitalar do bebê, e ele não dói, não incomoda o bebê, pode-se fazer até com o bebê a dormir, e ele é apenas um aparelhinho que emite o som, quase que não se ouve, e o bebê capta. Se esse teste for normal, significa se houver ondas sonoras e o teste mostrar que o bebê está a captar os sons, esse teste é considerado normal. Podemos ter algumas alterações no teste, sim. Às vezes temos algumas crianças que têm essa diminuição da audição unilateral ou pode ser bilateral. E quando o teste tem alguma alteração, nós mandamos essa criança para o otorrino correndo. fazer testes mais específicos. Mandamos para um especialista, porque ele é apenas um teste de rastreio. Ele não fecha diagnóstico. A mesma coisa acontece com o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho, que é feito com um aparelhinho que é o oftalmoscópico. O pediatra vai lá, faz o teste olhando no olhinho do bebê, a luz incide na retina
e ela dá uma luzinha vermelha. Se essa luz for normal e não tiver nenhum tipo de opacidade, o teste está normal. Mas se nós tivermos alguma situação em que o teste nos mostra uma irregularidade, nós logo mandamos para o especialista. É importante esses testes serem feitos logo nos primeiros dias, porque também estamos a fazer diagnóstico precoce de algumas doenças que podem atrapalhar o desenvolvimento normal da criança, não é? Muito bem. E temos tanto... Muito bem. Só para reforçar aqui, antes de passar para outro teste, esse rastreio auditivo. Depois terá que ser repetido aos 6 meses para haver a segurança no resultado, não é? No resultado. E depois, mais para frente também, falando ainda do teste, o teste auditivo, nós vamos repetir aos 6 meses, sim. E também, se a mãe ou o pai notar que mesmo o teste normal, o primeiro teste deu normal, mas a criança vai apresentando algumas situações que mostram alguma dificuldade da criança em mostrar que consegue entender ou ouvir barulhos, nós podemos antecipar esse teste, não é? Como estamos a falar dos primeiros 6 meses, então vamos falar do bebezinho. Um bebê que não desperta com o barulho de uma porta a bater, com vozes, com música, com barulho do chocalho, nós podemos ter um pouquinho mais de atenção. Então é importante nós passarmos isso para os pais ficarem atentos, porque eles são os primeiros que notam alguma anormalidade no desenvolvimento do bebê. Sem dúvida, Silvia. Assino embaixo, só para complementar que depois em relação ao teste da visão, né, reflexo vermelho, para aqueles bebés que não seguem a mãe, que não seguem o foco de luz, que acham que estão a olhar para um vazio e que depois, estas idades em que eles já devem fazer e não fazem, vem aí a Mônica falar um bocado sobre isso também. Vem aí a Mônica falar do marco do desenvolvimento. Por isso é que nós estamos aqui a antecipar os testes, para quando a doutora Mônica tiver a explicar o que o bebê deve apresentar-nos em cada etapa da sua vida, nós já sabemos e já estamos atentos, porque eu já estive aqui a frisar um bocadinho. Maravilha. E em relação ainda ao teste da visão, que em alguns países é chamado do teste do olhinho, porque tem aqui pessoas do Brasil e é preciso ressaltar, o teste do olhinho ou o teste da visão, estamos a falar da mesma coisa. E então, esse teste depois é repetido quando a criança começa a entrar na idade pré-escolar. Olha, eu queria dizer-te aqui uma coisa, se calhar tu, como estás a falar, estás menos atenta. Há uma curiosidade muito grande nessa live, em que estão quase 60 pessoas a ouvirem-nos. Tem muito homem, tem muito pai a seguir. Antigamente, nós tínhamos um grande número de género feminino e muito pouco do masculino. E agora o que me realça, e parece que deve ser o Rui que está a chamar a população do género dele, nós estamos a ter muitos homens interessados no nosso tema, que é bom. E isso é muito bom, porque os dois, o pai e a mãe, devem participar, não é? De todas as etapas da vida da criança. É muito bom. Eu amo quando eu recebo o pai na consulta e o pai sabe tudo, sabe a que horas o filho acorda na madrugada para mamar, quantas fraldas o filho trocou. Isto é muito prazeroso e mostra que realmente há uma interação entre o casal. Muitas das vezes são pais separados, mas o filho ele é acompanhado tanto por um ou tanto por outro. E também é muito bom. Os pais acabam sempre por não se separar quando têm um filho no meio, não é? Olha, queria que me falasse um bocadinho sobre o famoso teste do pezinho. Então, o famoso teste do pezinho, como eu tive aqui a dizer, em alguns lugares já se faz, aqui no nosso país, né? Em outros ainda não, mas é sempre bom nós conhecermos e sabermos a que é que se refere, até porque às vezes nós na consulta frisamos, perguntamos à mãe se ela fez o teste do pezinho e algumas têm conhecimento e outras não. Então é sempre uma curiosidade. É um exame laboratorial que analisa gotas de sangue colhidas do calcanhar do bebê
no período neonatal e são postos em papel filtro e são mandados para o Deixa-me dizer laboratório. uma coisa. Por isso, afinal, o nome teste de pezinho, porque é Teste no do calcanhar. pezinho no calcanhar. E no período neonatal, tu queres dizer até os 28 dias, é isso? Até os 28. Atenção, nós dentro do teste do pezinho, pronto, é assim, existe o teste do pezinho básico, né? Que é disponibilizado muitas das vezes para a rede pública em outros países, mas nós temos o ampliado. Então, dependendo do laboratório, dependendo do teste que for designado, nós podemos coletar esse teste do terceiro dia de vida do bebê até o bebê completar um mês de vida, 30 dias. Mas o ideal mesmo, o ideal é que essa coleta seja feita entre o terceiro entre o quinto e o sétimo dia de vida do bebê. Por quê? Entre o quinto e o sétimo dia. Porque nessa altura o bebê já recebeu alimentação proteica, que é muito necessária, tá? E também por causa da fiabilidade do teste. Quanto mais tarde fizermos, podemos ter alguns resultados falsos positivos ou falsos negativos. Então, nós temos um período, que é o período janela, que é necessário para a coleta desse teste, ok? E então, entre o terceiro até, até a criança fazer um mês, mas o essencial é entre o quinto e o sétimo dia, tá? Olha que interessante. E esse teste, o que é que determina, afinal de contas? Porque a importância desse teste? Então, esse teste ele nos dá a possibilidade de rastrear, porque ele não é um teste definitivo, diagnóstico, ele é um teste de rastreio de doenças que podem ser do fórum genético, metabólico, infeccioso, e temos uma ampla variedade de doenças que podem acontecer e que realmente devem ser detectadas precocemente. Tem aqui uma pergunta, estes testes são feitos dentro dos 6 meses do bebê? Não, nós estamos a falar de triagem neonatal. Sendo uma triagem neonatal, são os testes que são feitos primordialmente nos primeiros dias de vida do bebê. Exatamente. Ok? Exatamente. E foi explicado e muito bem explicado por ti o porquê que deve ser feito assim. Isso. Então, essas doenças, anteriormente, algumas doenças nós só conseguíamos detectar um pouquinho mais para frente, quando as crianças começavam a nos apresentar sintomas, não é? E hoje nós podemos ter esse rastreio precoce através do teste do pezinho. Não, o teste do pezinho ele não vai fazer diagnóstico definitivo. Ele nos dá o rastreio, ele nos dá a possibilidade que a criança pode vir a desenvolver a doença. Quando nós temos o resultado do teste e nós vemos que algumas doenças foram detectadas, nós encaminhamos ao especialista, aonde se vai fazer os testes de diagnóstico definitivo para termos certeza que vamos fechar diagnóstico em relação a essa criança. Não são obrigatórios, mas deveriam ser, para responder à pergunta da Anjaki, não são obrigatórios, mas deveriam ser feitos, porque quanto mais precocemente nós diagnosticarmos certas doenças que contêm estes testes, o prognóstico dessas crianças muda substancialmente. Logo, é quase, se tiver disponível, é quase obrigatório fazê-lo. Nós aqui não falamos de uma obrigatoriedade total, porque há países que ainda não fazem, há províncias que estão limitadas nesse teste, logo não queremos pôr em pânico as pessoas longe disso. Mas quando disponível, sim, é para fazer e deve ser feito todos os testes possíveis. É nosso dever como pediatras alertar e orientar os pais em relação à saúde do seu bebê. E tudo que nos é possível demonstrar e ensinar para que essa criança tenha uma rotina de atendimento e também que os pais se sintam seguros, nós vamos sempre fazer. Mas não é uma obrigatoriedade, realmente. Exatamente. Aqui eu tenho algumas perguntas ainda, vou pôr uma aqui, Silvia. Algum ingrediente que não possamos incluir na alimentação do bebê de 6 meses? Isso falamos nós quando foi da alimentação, não é? Exato. Temos uma live gravada no YouTube, se puder assistir, lá nós conseguimos explicar melhor e vai se sentir mais confortável.
Há uma mãe, Faela 95, que nos pergunta: as minhas filhas não foram submetidas a esse teste, é preocupante? Não, depende da fase em que a sua filha se encontra agora. Ela pode não ter sido submetida ao teste, mas também pode não ter desenvolvido nenhum tipo de alteração ao longo do seu desenvolvimento. E se assim fosse, talvez o pediatra que a acompanha já teria dado conta e já teria pedido exames complementares. Sem dúvida. Quais os cuidados acrescidos que devemos ter com os bebés que tenham anemia falciforme? Ácido fólico, a partir de quando, etc. Nós estávamos a pensar numa live sobre anemia falciforme. Mamá Zureida, olha, os cuidados dependem muito. Primeiro, a anemia falciforme é uma doença hereditária, genética, mas ela pode ter o traço ou pode ter realmente a criança ser SS, que é mesmo doente falciforme. Dependendo do desenvolvimento da criança e do como é que ela está a ser acompanhada, se ela estiver a ser acompanhada, o seu pediatra vai poder explicar tudinho em relação a isso, porque são muitos marcos e isso nós vemos consoante o desenvolvimento da criança. Mas o ácido fólico e todos os outros medicamentos preventivos em relação à anemia falciforme começam desde a primeira infância, desde os primeiros dias. Tu sabes, Silvia, falando sobre isso, o que é que, para mim, qual é a maior prevenção do doente drepanocítico? E por acaso o bebê da Zureida só tem o traço, porque ela diz que é SS e o bebê, portanto, é AS, é que realmente é a vacinação. Para mim, nem é o ácido fólico, nem nada. É a vacinação. É a vacinação. É a vacinação, sem dúvida. A Sim, vacinação, porque para ela mim, é protege chave. contra infecções pulmonares e tudo mais que o bebê possa vir a desenvolver. E outra coisa muito importante seria mesmo o aconselhamento genético aos pais, para que eles pudessem saber se têm o traço, se não têm, se podem casar com aquela pessoa ou não. E esse acompanhamento genético faz-se, mas não em tão grande escala quanto nós, profissionais de saúde, gostaríamos que acontecesse. Eu vou deixar uma última pergunta para ti. Quais, e vai aparecer aqui agora no rodapé, quais as doenças avaliadas no teste do pezinho? São várias. Só estamos aqui a falar da anemia falciforme, é uma delas. Temos o hipotiroidismo congênito, temos a toxoplasmose congênita, temos algumas doenças do foro renal, várias. São inúmeras doenças que não daria para estarmos aqui a esmiuçar uma a uma, mas o teste do pezinho, ele nos dá um painel de um determinado número, por isso é que eu disse que ele inclui doenças infecciosas, metabólicas e genéticas. Muito bem, Silvia. Vou deixar curtir ainda o pouco sol que faz essa cidade. Já estamos no cacimbo e os miúdos gostam no final de tarde de pedalar um bocadinho e faz bem também à saúde, esse exercício físico. E também sei, em segredo, que a doutora Marla vai falar nisso nos próximos dias, não conosco, mas vai falar sobre isso, é um tema muito importante. Vou-lhe dar um beijinho grande, como habitual, desejar-lhe tudo bom, Silvia, e vamos ouvir a doutora Mônica para falar sobre esse desenvolvimento, o que é que faz, o que é que não faz e como é que devemos nós avaliar. Obrigado, Silvia. Foi um prazer estar aqui. Um beijinho e continuamos ligados. Beijo grande. Sou endocrinologista e em consulta ambulatória recebo muitos casos de hipotiroidismo. Contacte-nos, colega. Contacte-nos para partirmos coisas, para encaminharmos, para dividirmos doentes. Beijinho grande. A minha equipe vai, se puder, mande-nos o contacto. A minha equipe vai entrar em contato consigo. Obrigado por estar na nossa live. Silvia está fora. Vou tentar chamar a doutora Mônica, então, para sem demoras, e onde é que ela está? Só um minutinho. Sem demoras, tentarmos rentabilizar este tempo que é sempre escasso para nós. Já está o convite feito. Mônica, é só aceitar. Zureida, Fernanda, beijinho grande também para ti. Todo o carinho para ti, para a tua família, para os teus filhos. Mônica. Olá, doutor. Boa tarde a todos.
Papás, boa tarde, doutor. Obrigada. Mônica, família, tudo bem? Tudo, doutor. Jamila, beijinho. Filhotes, marido, Tudo 100%. quarentena, 100%. Boa. Olha, nós estamos ansiosos de ouvir falar então sobre estes marcos de desenvolvimento de 0 a 6 meses. Tá bem, doutor. Sim. Então, o que é que nos trazes na carteira hoje? Exatamente. Não poderia começar sem antes definir, para os pais perceberem um bocadinho o que é o crescimento e o que é o desenvolvimento. O crescimento nada mais é do que o aumento físico do corpo ou de suas partes, de forma separada. O desenvolvimento é o aumento da capacidade do indivíduo de realizar funções cada vez mais complexas, que incluem o crescimento, a maturação, a aprendizagem e aspectos sociais e psíquicos. É Um bocado mais alto, Mônica. Estou a ouvir um bocadinho baixo. Sim. Consegue ouvir melhor, doutor? Melhor, muito melhor. É importante sempre que os pais não tentem comparar, porque o desenvolvimento não é algo, o crescimento e desenvolvimento não é algo linear e não é igual a uma criança ou outra. Cada criança tem o seu caráter e tem o seu processo de desenvolvimento e desenvolve a sua determinada função a seu tempo. Portanto, papais não tentem nunca comparar crianças que fazem antes da média do marco normal e há crianças que fazem depois. E, portanto, o ideal é nunca antecipar etapas, nem forçar etapas. Então, o que é característico dessa faixa etária do 0 aos 6 meses em relação ao crescimento e desenvolvimento? Portanto, é um processo gradual de fortalecimento dos músculos e do sistema nervoso e, portanto, é um desenvolvimento físico muito rápido, ou seja, eles saem de um bebê ou de um recém-nascido, que já houve uma pergunta ali a perguntar o que era um recém-nascido, são os bebés dos 0 aos 28 dias de vida, depois disso já é um latente ou bebê, como preferirem, em linguagem mais informal. Ou seja, ele sai de um bebê muito dependente, sem muitas funções e habilidades estabelecidas para um crescimento que a leva a movimentar-se e a interagir cada vez mais com o meio e com as pessoas que o rodeiam, mãe, pai e por aí. E, portanto, o característico nessa faixa etária é que esse desenvolvimento dá-se principalmente através dos 5 sentidos: o tato, a visão, a audição, o paladar, o olfato. E, portanto, já como a doutora Silvia disse, é importante fazer estes testes para que eles possam desenvolver-se de forma adequada, caso sejam crianças previamente saudáveis. Então, os marcos em relação ao primeiro mês, ele já conhece, já no final do primeiro mês, ele já consegue reconhecer a voz da mãe, de referir que ele já tem uma audição bem desenvolvida, quase igual à do adulto, mas já a visão não. Porquê? Porque ele, durante a gravidez, não foi obrigado a exercitar a musculatura dos olhos e, portanto, não tem a visão desenvolvida. Então, os bebés vêm mais ou menos um palmo de distância. Cerca de 20, 30 centímetros ou menor, é mais ou menos a distância entre a mamã a amamentar, o olho da mãe e o olho dele a amamentar. Portanto, eles não veem grande coisa. Veem vultos e veem preto e branco. Ainda não conseguem distinguir bem as cores. E, portanto, eles ainda não têm, os movimentos do corpo ainda não são voluntários e são, de certa forma, descoordenados nessa fase. No final do primeiro mês de vida, aí sim ele já começa a fazer alguns ruídos mas nada assim de muito especial. Nem perceptível. Exatamente. A partir do segundo mês, aí ele já começa a tentar apoiar a cabeça, já consegue realizar a apreensão de uma roca, mas claro que só se for posto o objeto ao lado dele, ele já consegue mais ou menos fazer isso. Papais e mamães prestem atenção, caso não faça. E, portanto, já consegue levantar, posto de bruços, já consegue levantar a cabeça e parte do tórax, mas por muito pouco tempo. E é importante, a partir deste mês, estimular um bocadinho, pô-lo mesmo de bruços. Eles não gostam muito, mas por alguns minutos, em algumas partes do dia, para que se desenvolva o fortalecimento dos músculos Da musculatura. e a musculatura cervical. Cervical. Também
Muito bem. E, portanto, nesta altura, ele já tem a visão um bocadinho mais desenvolvida, as rotinas já se fundiram e ele então já consegue fixar e seguir objetos e rostos familiares do pai, da mãe ou de outros cuidadores. E também o marco mais importante neste segundo mês é que ele já começa a ter o serviço social. Por volta da 6ª, 8ª semana de vida, ele já tem o serviço social. Os pais já ficam todos contentes. Olá, preciso. E já. ele já esboça o sorriso com estimulação. Exatamente. Lá atrás, no primeiro mês de vida, os pais até podem ver um sorriso, mas é involuntário. E normalmente o sono, não vamos confundir com o sorriso social, que, como o doutor disse, tem que ser estimulado e ele ri-se. E, portanto, outro marco importante, que não tem nada a ver com o desenvolvimento, mas só para lembrar os pais, é que ao segundo mês é que se começam as vacinas para além da BCG feita ao nascimento. A partir do 3º mês, em relação ao desenvolvimento motor, ele já controla a cabeça, bem a cabeça e os ombros, mantendo-os direitos, eretos. Já fica mais tempo com a cabeça e os braços elevados e já consegue girar a cabeça se o pai ou a mãe chamarem ou perante alguns sons do meio que o rodeia. Já faz movimentos mais coordenados, já não são aqueles feitos no primeiro mês de vida, que são involuntários e não são coordenados. E muita atenção, porque já começa a fase oral, ou seja, eles já começam a querer levar objetos para a boca, é o que nós chamamos, da mão para a boca, é o que nós chamamos de fase oral. E muito cuidado em relação aos acidentes. Uns começam no 3º mês, outros no 4º mês. Papais, muito cuidado com os objetos que têm ao redor do bebê, para que não haja acidentes, ou seja, o bebê não engula os objetos e isso depois pode ter outras repercussões. Sim? Também nesta altura já iniciam, alguns bebés, não todos, já iniciam o balbucio. Lógico que eles estão longe de articular as primeiras palavras, mas eles já querem começar a falar, iniciando uma biblioteca de sonhos. Estás aí com problemas de net. Falou um bocadinho, mas estamos a ouvir. Consegue ouvir-me, doutor? Ouvir. Consegue ouvir-me? Conseguimos Peço sim. desculpa. A visão já está bem mais envolvida. Já conhece bem os rostos da mãe e do pai e já distinguimos de um grupo e já dá alguns gritinhos quando se sente satisfeito, quando o pai e a mãe já estão a estimulá-lo, a brincar um bocadinho com eles. E a dica é incluir um bocadinho nas atividades familiares. Já podem sentá-lo no colo, né, à mesa, para ele poder participar, conhecer o resto da família e não só. Em relação ao 4º mês, ele já junta as mãos na linha média, já alcança objetos. Antes ele só dependia de objetos que estivessem ao seu redor, mas ele agora já alcança objetos, usa as duas mãos, bate um brinquedo no outro e já começa a rolar. Muito cuidado em relação também aos acidentes. E já se vira na cama num ângulo de 80 graus, né? Se tiver de barriga para baixo, vai virar de barriga para cima. E se tiver de barriga para cima, já se vira de barriga para baixo. Então, papais, nada de deixar os bebés sozinhos, nem por um segundo, por causa dos acidentes. Portanto, neste mês e nos outros meses, o índice de fraturas nessa altura é mesmo por causa das quedas de camas, de berços e isso tudo. Então, muita atenção em relação a isso. Também já viram a cabeça com mais rapidez, quando chamados a atenção, já balbuciam mais, já dizem mais, emitem mais sons, já se sorriem e gritam quando estimulados. E já têm muito mais interesse em relação ao 3º mês por pessoas e objetos ao redor. Só um minuto, está aí uma pergunta para nós não deixarmos passar, Mónica, peço desculpa interromper-te. O meu bebê tem 34 dias, é normal ele virar sozinho? É, sim, senhora. Há bebés, como eu já tinha dito, há bebés que fazem antes e há bebés que fazem depois. O que nós estamos aqui a expor é uma média entre eles. Exatamente. E esta média, obviamente, também vai melhorando ou não consoante a estimulação, não é? Que formas de estimulação podemos nós fazer para poder
esta média está sempre, estarmos sempre na média ou acima dela? Portanto, doutor, em relação a que marco, doutor, por exemplo? Por exemplo, o marco que tu quiseres. Por exemplo, em relação, não posso falar já do gatinhar, mas pronto, para ele tentar alcançar um objeto, ele deitado na cama, de bruços ou de barriga para cima, é pôr um objeto perto dele, por exemplo, doutor, ou estar a mãe ao lado dele, e ele vai tentar alcançar o objeto ou a mãe e vai roubar, doutor. Deixa-me só ver esta pergunta, porque já está a ser insistente. Quantos gramas o bebê deve aumentar mês a mês? Portanto, mais ou menos do primeiro ao terceiro mês de vida, a média é a bebés que aumentam menos e há bebés que aumentam mais, é de 750 gramas por mês e 150 a 200 gramas por semana. A partir do quarto mês de vida, ele já começa a aumentar cerca de 600 gramas por mês, até o sexto mês de vida, perdão, que é o que estamos a falar. A outra pergunta, eu estou a deixar as perguntas entrarem porque penso que estamos com tempo, ainda nos restam cerca de 20 minutos. Qual é a posição correta por recém-nascido dormir? Portanto, a posição preconizada pela OMS é de barriga para cima, sempre. Por quê? Porque evita os engasgos e a morte súbita do latente. Por exemplo, a mamãe acabou de dar de mamar, isso é só um exemplo, mas não quer dizer que vai acontecer, né? Que aconteça frequentemente. A mamãe acabou de dar de mamar, essa é a posição. O ideal sempre é que se ponha a rotar logo e só depois pô-lo no berço, né? Mas essa posição evita a broncoaspiração, né? E, portanto, evita também, de certa forma, não sempre, a morte do latente, morte súbita do latente. Exatamente, consta naqueles cuidados a termos para Exato. evitar a morte súbita do latente. Há uma pergunta que não é complicada, mas requer algum cuidado na resposta. Não sei se estás à vontade, Mônica. O que significa percentil? O bebê estar abaixo do percentil deve ficar preocupada? Sim, claro, doutor. O percentil é uma média, né? Uma medida que se usa. Existe a parte acima dele e a parte abaixo dele, não é? Mas nessa média, ele, um bocadinho acima e um bocadinho abaixo, doutor, não sei se vou explicar bem, há uma média normal, não é? A bebê está um bocadinho acima dessa média que é mediana, não é? E a bebê está um bocadinho abaixo da mediana. Quando sai e começa o risco, doutor, eu teria que ter aqui, posso explicar, doutor, tem aqui um caderno? É claro que podes, é claro, para tirarmos essa dúvida aos pais, porque às vezes os pediatras falam de percentis e depois os pais têm essa dúvida. Olá, Joana, tudo bem? Sei que estás em Portugal, beijinho aí para os colegas. Todos os papais têm este livrinho, acho que têm, né? Os que têm bebés. Portanto, isso aqui são os percentis. Aqui temos o percentil 50, que é a mediana. Quando está acima do percentil 97, significa isso. Estou a dar um exemplo aqui. Doutor, ouve-me? Sim, sim. Ouvimos-te, a imagem parou, mas ouvimos-te. Alô, Mônica? Sim, ouvimos-te. Esta é a mediana. Portanto, acima de 3 e abaixo de 97 é tudo normal. Quando já está acima de 97, significa que a criança está a entrar com a obesidade. E quando está abaixo de 3, significa que a criança está a entrar com a malnutrição. E, portanto, eles usam, são estudos feitos, né, previamente foram feitos antes, e eles usam uma população específica, né, em estudo, e eles baseiam-se, né, os percentis nisso. E, portanto, não se preocupem que, mesmo estando abaixo do percentil 50, que é a mediana, desde que esteja acima do percentil 3, está tudo bem. Doutor, não sei se quer explicar melhor. Não, de maneira nenhuma. Isto realmente é o básico. Obrigado, Mônica. Mas o que quero ressalvar também, não vou precisar, Mônica, obrigado. Não? Está bem. Não, obrigado. O que vou ressalvar aqui é que
e a Mônica falou em relação ao peso, há percentis para várias coisas, para a altura, para o perímetro cefálico, para o próprio desenvolvimento. E o que eu queria dizer é que isto, em relação ao peso e à altura, por exemplo, que é em relação ao crescimento, também tem a ver o peso à nascença e o comprimento à nascença. Porque um prematuro não pode ser avaliado da mesma forma do que um bebê que tenha nascido com 50 centímetros, com 3,5 kg, etc, etc. Obrigado, Mônica. Diz-me lá, então, nós estávamos em que fase? No 5º mês, doutor. 5º mês. Força. Exato. Portanto, nesta altura, ele já consegue realizar a apreensão. Ouve-me, doutor? Ouço perfeitamente. Ouço perfeitamente. Ouço sim. Portanto, no mês de vida, ele já consegue realizar a apreensão palmar e já consegue passar, ainda de forma lenta, a outra. Também já se consegue sentar no apoio. E aí, papás e mamães, se não tiverem esta almofada, podem usar uma almofada, não sei se consegue ver, doutor. Essa almofada Sim. ajuda bastante, porque evita que ele caia e que bata com a cabeça no chão, por um exemplo, ou em algum móvel, portanto. Sim. Há momentos que paras, mas percebemos-te. Doutor? Percebemos-te perfeitamente. Doutor, se calhar eu vou mudar a internet. A internet não tem ajudado, mas percebemos que esta almofada protege, sem sombra de dúvida, o traumatismo entre a criança e o solo ou outra coisa. Também faz com que essas almofadas são muito boas, porque faz com que a cabeça não fique aplanada, aquilo que nós chamamos de plaquicefalia. Portanto, a parte de trás da cabeça não fique completamente plana e fazendo com que às vezes tenha que usar um capacete ou tomar outras medidas muito mais drásticas em relação à criança. Mônica, estás aí? Sim. Estamos a ouvir perfeito. Ouve-me bem, doutor? Ouvimos perfeitamente. Ok. O doutor estava a falar? Podes continuar. Posso? Não, podes continuar. E, portanto, já se consegue sentar, mas com apoio, senão cai. E, portanto, em decúbito dorsal, se o pai e a mãe, por exemplo, ele deitado na cama, não é? Se o pai e a mãe segurarem os dedinhos dele, ele já se tenta agarrar os dedos e, recorrendo a pontos de apoio, ele já se tenta pôr na posição de sentado. Em relação ao processo cognitivo, já há uma maior interação com os pais, com os irmãos, com os tios, com os avós, e já consegue levantar os braços a pedir colo. E é nessa fase também que ele já começa a ser seletivo em relação a distribuir sorrisos a estranhos. E apesar de ele não obedecer, doutor, ele já entende o comando não. Em relação, exatamente. Em relação à linguagem, já expressa diferentes emoções e já consegue mostrar quando está feliz ou quando está triste com uma certa ação. E já faz sons para pedir ajuda para alcançar objetos, como por exemplo, já faz esse som e já entende alguns sons. Já balbucia bastante, como eu já tinha referido antes, já faz gugu, dadá e já expressa algumas consoantes, o P, o G, o F, ele também já começa, parece até que está a dizer papá, mas não, ainda não é consciente. Ainda não é para Alguma diferença entre meninos e meninas nesse desenvolvimento? Doutora, as meninas, os meninos ganham no peso, mas as meninas no desenvolvimento ganham sempre. Agora eu entendo a minha barriga. Doutora.
As meninas no desenvolvimento sempre um bocadinho mais, não é? Sim, doutor. Em algumas coisas, doutor. Sim, diga, Em, doutor. em algumas coisas. Aqui outra pergunta que é interessante. Quando é permitido levarmos o bebê à piscina ou à praia? Primeiro, eu vou te deixar responder, mas deixa-me dizer uma coisa. Primeiro, quando o Covid acabar. Exatamente. E depois tu dizes o resto. Ai, doutor. Acho que a partir do 6º mês eles já podem. Não A sei se o partir doutor do acha que sexto antes. mês, sim. A partir do sexto Antes mês, disso, doutor, se tiver uma boiazinha em casa, com todos os cuidados, só ele, acho que já pode. Mas a partir do 6º mês, sim, senhora. com Temos é todos que os ter cuidados, cuidado. doutor, lógico, protetor solar, de preferência agora umas boias com proteção, né? Para não estar com sol na cabeça, isso tudo, com todos os cuidados. Sim. Das 7 às 10 da manhã e depois no final da tarde. Não Mas é? pronto, doutor, temos que ter cuidado em relação às piscinas e praias por causa da infecção urinária, né, doutor? O que é que o doutor acha? Exatamente. Para os outros, todos os tipos de infecções, principalmente o problema das piscinas, fungos, o excesso de cloro, o pH da água, existe um montão de Exatamente. coisas, não é? Eu acho que Que se pudermos procurar ou pormos numa piscina à parte, que há muitas insufláveis, acho que era o ideal, doutor. há uma pergunta que não vem para esta live, mas como a senhora Zodíaco já perguntou várias vezes, eu deixei passar. A partir de quantos meses faz a introdução alimentar? Falamos nós na alimentação. A partir dos 6 meses. Antes disso, aleitamento materno exclusivo, mamã. E para os bebés e mamãs, para as mamãs que não consigam amamentar, o aleitamento artificial. Alguns pediatras recomendam, não para o aleitamento exclusivo, não se adiciona água, mas alguns pediatras podem recomendar o uso de água para os bebés que fazem aleitamento artificial. Mas antes dos 6 meses não é aconselhada a introdução alimentar. Há uma pergunta que fazem muitas vezes em consultório: quantos dias um bebê de 4 meses pode ficar sem defecar? O que devemos fazer para que consiga fazê-lo? Pois, doutor. Cada bebê é um bebê, doutor. Quantos dias consegue ficar sem defecar, doutor? Acho que depende, não é, doutor? Sim, cada um define o seu padrão. Tem muito a ver Exatamente. também com a alimentação. Logo, Exatamente. até três dias não é preocupante. O que é que Exatamente. devemos fazer? O que devemos fazer é estimular sem químicos primeiro, massagens na barriguinha, fletir o pé, as pernas do bebê para relaxar o esfíncter anal e, obviamente, se já tiver com alimentação diversificada, correção da alimentação com produtos mais laxantes, com fibras, etc, etc. Por isso, aquele método novo de não triturar, mas sim pisar os alimentos. Doutora, a massagem em pequenos ciclos, pôr um bocadinho de óleo nas mãos, no abdômen, também ajuda bastante a estimular o intestino, os movimentos intestinais e ajuda na defecação, mas, doutor, um padrão, um dia, depende de cada criança, porque há crianças que fazem várias vezes ao dia e todos os dias. Eu teria que saber qual é o padrão desta criança, não é, doutor? Para poder E que alguma idade coisa. e o que é que já Exatamente. come. Exatamente. É aceitável receber visitas sem ter as principais vacinas? Estamos em tempo de Covid, portanto, Não há visitas. visitas para começar. Com ou sem vacinas. Aqui uma Exatamente. pergunta também que já foi feita pela senhora Tulicas várias vezes. Bebés prematuros também podem ir à praia ou piscina nessa altura? Não, nessa altura estamos de Covid. E depois, quando passar o Covid, também não pode, estamos no cacimbo. E os Exatamente. prematuros, como têm muito menos tecido adiposo, muito menos proteção, claramente são muito mais agredidos por fatores externos do que as outras crianças. São crianças que, pelo próprio nome, prematuros, não estavam maduros para vir cá para fora e tiveram que vir por algum motivo. Por isso, os cuidados a ter são a dobrar, a triplicar, a quadriplicar o que quiserem. Mesmo Aqui também outra o sistema imune, doutor, isso tudo prematuro. Exatamente. Até os 2 anos de idade, doutor. Há muito cuidado a ter. É um cristalzinho. A Tânia disse, mas é um cristal. Doutora,
disse que temos que ter atenção se o bebê de barriga para baixo levanta a cabeça, se não acontecer o que pode ser. Provavelmente era isso. Depende da idade, não é? Porque se for recém-nascido, não levanta a cabeça. É só mesmo uma estimulação. Está com a cabeça baixa, etc. A partir do primeiro mês de vida, começa a ter algum sustento cervical. Ao segundo mês, mesmo com as mãos semi-abertas, já tenta procurar e ver de um lado para o outro as pessoas. Começa a chamar aquilo que eu chamo um bebê bisbilhoteiro. Exatamente. Temos outra pergunta que talvez seja interessante. A minha filha tem bolsado muitas vezes, mesmo sem ser depois das mamadas. É normal? Mamãe, temos que saber outros dados para saber se há um refluxo, não é? Se o refluxo é patológico, ou seja, doença, ou fisiológico. Portanto, o que temos que saber é se está a ganhar bem o peso, se não está uma criança irritada, que chora muito após as mamadas, se faz pausas, as mamadas. Há tudo a ser estudado e o ideal é que consulte o pediatra para podermos perceber melhor o que é que se passa, que tipo de refluxo é. Exatamente. Há uma colega que está em Lisboa, que está a acompanhar a nossa live também. Olá, Joana. E faz-me uma pergunta. O que é que o doutor acha em relação ao Biogai? O Biogai é o único fármaco que está reconhecido mundialmente que tem algum efeito científico sobre a cólica do recém-nascido, a cólica do latente. É verdade que esses produtos todos, para fazerem algum efeito, colega, têm que ter um efeito direto sobre o peristaltismo do intestino. Havendo isso, são medicamentos, evidentemente, que têm efeitos colaterais, portanto, o uso dele é muito, tem que ser muito ponderado em relação benefício e efeitos colaterais. Portanto, tudo que for natural, posições, massagens, etc., numa fase inicial, sou mais apologista, com todo o respeito pelo Biogai, também receito em extremos. Em extremos. Exatamente. Espero que tenha satisfeito com a resposta. Isto longe de ser uma aula, ainda longe de eu ser um professor titular. Vamos embora, Mônica. 6 meses. Exatamente. Aí já se mantém sentado, comparando ao 5º mês com apoio, já por 1 minuto, já dá voltinhas à cama no sentido do relógio, no sentido horário, já começa a treinar o gatinhar, já se começa a arrastar, se deixar de bruços no chão, já se começa a arrastar. E, portanto, já bate com objetos em superfícies. Já transfere um objeto de uma mão para outra com maior rapidez. Já consegue segurar um objeto pequeno em cada mão. Já balbucia de forma abundante, já emite vários sons, já conhece seu nome quando é chamado e já há uma grande interação com crianças e adultos. E já faz muito bem o gesto com a mão, que eu já tinha referido ao 5º mês, mas normalmente é o 6º mês que todos eles, ou quase todos, já fazem gesto da mão para pedir aos pais colo. Doutor, acho que estamos a tempo de falar um bocadinho de sinais de alerta. O que é que acha, doutor? Não, eu quero só aqui reforçar 2 coisinhas, se me permites, Mônica. Nisso tu disseste extremamente importante, nomeadamente, já quer socializar, já balbuceia muito mais, segura 2 objetos com mãos diferentes, passa a linha média. Exatamente. Portanto, começa aqui os pais a terem que ter maior atenção e a começarem a aparecer sinais importantes de doenças graves que poderão despoltar só mais tarde. Mas os primeiros sinais já estão aí. Por isso eu queria te pedir, porque só temos 3 minutos, mas podes dizer calmamente quais para ti seriam os sinais de alarme que os pais deveriam estar atentos a essas crianças? Falo de todos os meses, doutor. Eu quero que eu fale só do 6º mês. Mi casa é tu casa. Habla como queiras. Vou usar algo mais sucinto, doutor, para poder... 2 minutos. Então, papás, 1º mês, os primeiros dias de vida, se um bebê que chora muito, choro permanente,
Tem movimentos, os movimentos não são coordenados, né? Mas está sempre assim, movimentar a atenção, pode ser convulsões. Atenção, papás. Muita atenção. Posturas viciosas, se ele né? Está sempre numa postura do mesmo lado também. Atenção, se não tem uma sucção boa ou se tem uma coloração diferente da pele, papá, isso é a ter atenção no primeiro mês. No segundo mês, como o doutor já havia referido, se ele não tem sustentação cervical, está sempre com movimentos repetitivos também e não sorri, é importante terem atenção isso. E, portanto, em relação, doutor, tem mesmo que me guiar. Em relação ao terceiro mês, que agora fiquei perdida, em relação ao terceiro mês, como eu já tinha dito, se ele não segue nem não fixa o olhar, nem segue objetos, nem a face humana, atenção, papás. Se não procura o som como olhar, porque eu já tinha dito que ele agora já consegue interagir mais com o ambiente e com os papás. E se ele não procurou um som e não procura, não se vira, não procura com o olhar, muita atenção. Se sexto mantém mês. as mãos fechadas, conhece, doutor? Sexto mês. Não. 3 meses, doutor. Sim, não. Digo o teu para passar para o sexto, que só temos um minuto. Ok, está bem. No sexto mês, se não tem mesmo, se há uma ausência completa de controle cefálico, papás, é para correr e ligar logo para o pediatra, para correr logo para o hospital, porque não é para correr, porque não é algo grave e coisa, não é uma emergência, mas contactar logo o pediatra para podermos perceber o que é que realmente se passa. Se não olha, nem segura em objetos. Exatamente, se tem assimetrias, ou seja, usa apenas uma mão e não as duas também. Se não segue sons. Diga, doutor. Se não segue sons. Exatamente, se não reage aos sons, se não vocaliza, um bebê muito silencioso, monocórdico, não balbucia. Olha para o vazio e não olha para a sua mãe quando está a amamentar. Exatamente, doutor, pelo ambiente que o rodeia, isso já falamos na live do autismo. Não estabelece contrato com os cuidadores, com a mãe principalmente, que é a pessoa que está com ele ali todos os dias e mostra-se apático. Um bebê com muita irritabilidade, com estrabismo. Vamos embora, Mônica. 30 segundos. É preciso terem atenção, doutor. Beijinho grande, foi um prazer estar aqui contigo. Obrigada. Estaremos na próxima sexta-feira. Peço desculpa à tua família de retirar 30 minutos do teu lazer. É um prazer, doutor. Enorme, grande estar com vocês todos neste momento, com 80 pessoas a ouvirem-nos. Não conseguimos responder tudo, mas tentamos. Próxima sexta-feira, às 4 da tarde, cá estaremos com a mesma equipe para falarmos dos 6 aos 12 meses. Sempre. Não perca, por favor. Alguma dúvida, utilizem os nossos e-mails. Mônica. Beijinho Bruno. Abraço forte para ele. Tânia, tchauzinho. Enquanto eu estou na live, não consigo responder aos WhatsApps. Tenho muitas mensagens para responder. Mônica, obrigada a todos vocês por terem estado conosco. Vamos estar na próxima sexta-feira com um novo tema. Não percam. Vamos começar a publicitar, como é habitual, logo no início da semana. Tragam dúvidas, questões. Obrigado pela vossa habitual presença. Vou-me despedir com um beijinho grande e um abraço do coração a todos vocês. Obrigado à minha equipe. Excelente, como sempre, pelo feedback e toda a ajuda que têm dado para que isso seja possível. Esperemos que tenhamos cumprido com a nossa obrigação, que é educar para melhor crescerem as nossas crianças. Vamos terminar então desejando um bom fim de semana a todos vocês. Não saiam de casa.